Fala galera, Antônio Costa e Fabrício Pequeno de novo aqui para mais um O Podcast. Hoje um podcast um pouquinho diferente, porque a gente trouxe um conteúdo para falar de marketing, falar de luxo, falar sobre top voicers, e eu não vou nem tentar me atrever aqui, falar sobre essa multiuso aqui. Mariana, se apresenta para a gente, por favor. Claro, boa noite pessoal. Opa, boa noite não. Pode ser? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que tempo é esse, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Mariana Ceroni. E você falou bem, né? Eu acho que eu configuro muito nessa nomenclatura de multi. Por quê? Porque eu tenho uma carreira executiva, sou responsável por marketing e produtos na Up Brasil, que é uma multinacional francesa que vende benefícios corporativos. Eu também sou professora, tenho uma vida acadêmica, muito focada no mercado de luxo, que é realmente meu objeto de estudo. Então, sou professora do Hub de Luxo, dou aula de cultura e comportamento de consumo. E sou marqueteira desde que eu me conheço por gente. Legal. Além de top voice do LinkedIn. Sempre esqueço do selo tão cobiçado. Começa contando pra gente o que é esse tal de mercado de luxo, porque acho que muita gente não consegue situar, né? Assim como a gente também, quando foi sugerido aqui, a gente vai, peraí, como assim, né? O que a gente vai falar com ela? Gente, mercado de luxo, né? Então, assim, luxo é uma linguagem cultural. Então, isso acho que deixa... Vamos tentar por definições. O que é uma linguagem cultural? Então, a gente interpreta símbolos, produtos, serviços em cima daquilo e categoriza como luxo. Mari, mas como eu sei o que é luxo ou não? Dentro desse conceito que eu estou trabalhando aqui com vocês de linguagem cultural, pode ser luxo eu ter água, se me falta água. Então, esse é o conceito que se tem de uma forma antropológica quando a gente fala de luxo. Mas o luxo que vocês querem ouvir, que é o que eu estudo também, é o luxo realmente da escassez, que vai um pouco no mesmo conceito da água. Então, o luxo entra quando esse consumidor, ele tem acesso, né, um acesso ilimitado a muitas coisas. E aí ele consegue realmente... Ele quer se posicionar de uma forma diferente na sociedade. Ele quer participar de uma comunidade muito seleta. E é aí que entram as marcas de luxo, as estratégias de luxo para a formação dessa comunidade. Entendeu? Entendi. Achei interessante. E o que... Conta um pouquinho mais sobre esse mercado. Geralmente, quais são as principais... Para mim veio na cabeça relógio. Relógio é um que eu vejo que... Mas quais... Detalhe um pouquinho mais, claro, quais são as estratégias que as pessoas... É um mercado trilionário, então movimenta-se trilhões de dólares ou de euros anualmente, aí vai variar da fonte que a gente vai buscar, mas são muitos trilhões de dólares que circulam nesse mercado, e aí eles categorizam isso. Então, joias e relógios é uma das categorias dentro do segmento de luxo, e ela tem uma participação até que relativamente grande. Mas, para vocês entenderem, a categoria mais representativa é a de carros. Vocês sabiam disso? Porque os automóveis de luxo realmente são os que mais são consumidos ao longo do ano. Então, aqui eu estou pegando a referência do relatório da Bain, aquela consultoria Bain Company, que é o que eu mais gosto de acompanhar. Então, eles fazem essa categorização e quando você faz o share, a divisão de carros, de luxos, é a que tem o maior consumo desses trilhões que eu estava comentando. Mas faz cerca de um mês, mais ou menos, a Cláudia D'Arpizio, que é a consultora sênior da Bain que faz esse reporte, ela soltou um teaser, porque geralmente esse relatório sai no final do ano. E aí, o que acontece? O luxo, muita gente está falando que o luxo está em crise. Ele não está em crise, ele está em transição, como muitas coisas no mundo. Então, realmente, a gente vê, quando você olha o consumo de luxo nos últimos anos, teve um dentinho, como muitas coisas na época da pandemia. Então, você viu uma queda não tão expressiva quanto os segmentos, porque muita gente se mimou naquele tempo difícil, mas tivemos, sim, uma queda de consumo que retomou freneticamente pós-lockdown, todo mundo queria ostentar de alguma forma, então realmente cresceu. E agora a gente tem visto os conglomerados de luxo, a gente acompanha, né, os principais conglomerados, já vou falar deles para vocês, reportando esse resultado trimestral negativo, né? Quando compara com o trimestre do ano passado, ou o último trimestre do ano passado, realmente eles estão vendendo menos. E aí, o que aconteceu? A Cláudia soltou um relatório, trazendo esse recorte, mostrando que o luxo está em transição. Só que muita gente que... Não sei se vocês conhecem pessoas que querem viralizar e fazem vídeos polêmicos. Sim. Então, todo mundo começou a falar assim, nossa, a classe média sustenta o luxo. E por que saíram falando isso?
Dentro das categorias que eu comentei com vocês, tem uma que em inglês é Personal Luxury Goods, que são os objetos pessoais. O que tem dentro dessa categoria? As bolsas, a linha de beauty, a linha de maquiagem, que é a linha de entrada de um consumidor. O consumidor aspiracional, ele não consegue comprar o carro, mas ele consegue comprar um perfume da marca de luxo. E aí, ali tem a maior queda, obviamente, porque se a gente olha economicamente falando, essa pessoa que toma a decisão por preço, ela vai segurar, ao invés de comprar um item de indulgência. Então, tem muita gente falando que a classe média sustenta o luxo, mas isso é uma mentira, gente, é uma falácia. Não é a classe média que sustenta o luxo, mas é a classe média que representa uma grande fatia dessa categoria de bens pessoais. E como que você caiu nesse mundo, assim? De dia luxo? você acordou e Eu nasci herdeira, brincadeira. Tem histórias maravilhosas sobre isso, que eu nasci herdeira. Sim, tive uma vida privilegiada. Então, acho que eu estudei num colégio bilíngue desde criança, franco-brasileiro. Então, eu tive formação também da cultura francesa, e a França é muito forte no luxo, né? Então, desde muito pequena eu tive acesso às marcas, a costumes, acho que isso fez muita diferença. Mas, né, como eu entrei no mercado de luxo a trabalho, meu primeiro emprego no estágio foi na Max, na American Express. E na época que eu estagiei na American Express, aqui no Brasil, ela tinha acabado de ser vender a operação de cartões para o Bradesco, exceto o Centurion Card, que é o cartão que a gente chamava ele na época de Black dos Blacks, que era, de fato, o cartão para esse consumidor, que é muito inglês, tá, gente? Desculpa. Mas é o Ultra High Net Worth Individual, que é o super rico. Super, super rico, enfim. Da melhor forma que vocês acharem melhor. E aí, eu comecei estagiando ali. Então, imagina você ter, tipo, seu primeiro contato de trabalho, realmente tendo um acesso gigante numa empresa do tamanho da American Express para entender como essas pessoas comem, consomem, onde vivem, que nem o Globo Repórter fazia. Então, foi isso. Tive acesso ao luxo desde muito nova. Já como marketing mesmo, Sim. Analisando, entendendo o comportamento de consumo e fazendo ele realmente ter essa experiência impecável. O Frank Lemoal, ele é o CIO do Grupo LVMH. O Grupo LVMH vende Louis Vuitton, Moet Hennessy. É um dos maiores conglomerados de luxo hoje, da família Arnault, o Bernard Arnault, que é o CEO. Então, entre as marcas, tem a Louis Vuitton, tem a Moet Hennessy de bebida, tem marcas de beauty, de beleza, todas que vocês imaginarem, tá lá dentro. Rimowa, o Belmont, o Copacabana Palace é do grupo LVMH, por exemplo. Então, é um grupo realmente que possui mais de 90 marcas, por isso que a gente fala dos conglomerados de luxo. E é muito interessante, porque o Frank Lemoal, que é esse CIO, o Chief Information Officer, ele fala que quando você está trabalhando no luxo, você precisa vender uma experiência que tem que parecer como um sonho. E ele fala muito desse dream, assim, que é uma experiência fluida. Então, aquele consumidor, ele não pode perceber que ele tá... É muito louco isso, mas a ideia é assim, você não pode se sentir numa venda. Você tem que realmente achar que aquilo foi feito para você, pensado em você, e é isso que um consumidor de luxo espera. Não é uma troca pelo preço, porque esse consumidor de luxo que eu estou falando, ele nem está pensando tanto em preço. Mas é mais mas pensando no preço, se eu vou pagar tão mais caro por aquilo, então eu quero realmente que a minha experiência seja melhor. Então é pautado nesses insights, nesses valores que se constrói uma trilha de luxo. E o que eu acho muito legal? E aí já amarrando um pouco na minha carreira de marketing executiva. Quando você conhece os fundamentos de luxo, você consegue se diferenciar no mercado que não é de luxo. Porque você provavelmente vai saber construir uma experiência de consumo diferenciada comparado com um grande varejo. Entendem? Que legal. Sim, muito legal. Eu entendo pouco de luxo, mas eu sei que ele sempre existiu. Sim. Ele vem através do tempo existindo, se reinventando, passando por pandemia, passando por todas essas situações. Quais são os aprendizados que você consegue e pode compartilhar com a gente aqui nos dias atuais, pensando nessa jornada toda, e até para o pessoal que ouve e assiste a gente aqui saber um pouco mais também? Beleza. Bom, luxo. Luxo data dos egípcios. Então, Tutankhamon, como vocês acharem melhor, cada um fala de um jeito, ele é tipo o pai do luxo, quando você estuda o luxo. Por quê? E tem muita relação com religião, tá? Por isso que eu começo já falando do Marco Zero.
a gente começou a identificar luxo quando lá na religião egípcia, eles realmente acumulavam riquezas e decidiam que levariam para o sarcófago. E aí era uma forma de ostentação até para conseguir ter um além da vida próspero e tal, e isso é um marco de luxo. Então, a câmara funerária dele é considerado o primeiro artigo de luxo, porque era com ouro, pedras preciosas, enfim, um bem intangível. E aí, o luxo vem evoluindo, né? Você consegue estudar isso na história do luxo, e tem algumas marcas muito fortes, assim, no renascentismo romano. Então, o quanto que, por exemplo, a família Médici foi uma família muito influente para o luxo existir como ele é hoje. Porque toda essa parte dos mecenas, da arte, foram eles que começaram ali. E o luxo, eles, um pouco, né, pegando essa cultura italiana, a questão do prazer. Então, você espera sempre aumentar sua dopamina quando você está fazendo qualquer coisa que tenha a ver com luxo. E aí, isso vem muito dessa parte da Itália, trazendo esse código cultural. Depois, a gente pula para a França. Tem Luís XIV, que é o Rei Sol, o sogro da Maria Antonieta. Ele se auto-intitulava Rei Sol, ele que construiu o Palácio de Versalhes. Então, na cabeça dele, e na cabeça de todos os monarcas na época, né, eles tinham um canal direto com o Deus que eles acreditavam. E, de novo, a religião. Uhum. Então, eu sou um monarca, eu sou o rei, e eu sou mais próximo a Deus. Se eu sou mais próximo a Deus, eu sou o Rei Sol. Então, eu vou criar um conglomerado para ficar com os nobres. Eu não quero ver outras pessoas que não sejam nobres. E aqui vai ser o meu parque de diversões. E foi assim que se criou Versalhes. Obviamente que a gente pode analisar isso por óticas políticas e tal, mas ele realmente se afastou de Paris e levou realmente a nobreza para viver com ele ali. E aí, quando a gente traz para os dias de hoje, se você for olhar também o comportamento de luxo, nem precisa ir muito longe, a gente pode olhar Brasil. Eu não sei se vocês estão acompanhando, tem o Complexo Boa Vista, do grupo JHSF, aqui perto de São Paulo. Eles estão construindo um conglomerado com casas que custam milhões, e agora tem hospital e colégios lá dentro. Inclusive, trazendo esse movimento para esses consumidores não precisarem ver o Complexo Boa Vista como uma casa de veraneio, mas sim como sua primeira residência, de forma que tudo ali funciona. Então, é muito interessante porque todos esses marcos que eu trouxe para vocês, desde o Egito até agora, a gente está falando de criar comunidades muito pequenas e muito influentes. E essa comunidade se ajuda. Então, se ajuda em que sentido? Se nós três somos de uma comunidade do luxo, eu tenho uma loja. Fabrício, vai lá comprar na minha loja. Você vende, então, assim, realmente, e a mesma lógica que funciona desde o Egito, entende o que eu quero dizer? Que é essa formação da comunidade. E para quem está caindo de paraquedas agora ou quer trabalhar com isso, qual é a maior diferença? O que a pessoa tem que mudar na cabeça dela para ela realmente conseguir entrar e sintonizar com esse segmento? Excelente pergunta. Vou até olhar para os nossos, para a nossa audiência. Primeiro, se você precisa entender se você realmente quer trabalhar com luxo. Por quê? Muita gente cai na tentação ou na ilusão de vir trabalhar no mercado, de acreditar que trabalhar no mercado de luxo é ser um consumidor de luxo. E não é. Então, a primeira grande verdade que precisa ser posta à mesa é: se você vai trabalhar no mercado de luxo, não significa que você será um consumidor de luxo. E nem significa que você entrará na comunidade. Por que eu estou enfatizando isso? Obviamente que, da mesma forma que a cada X anos saía um super craque de futebol, outlier entre tantos jogadores de futebol, num círculo de venda de luxo, tem sim histórias do tipo: eu era uma vendedora da Louis Vuitton e conheci o amor da minha vida, e aí deu um upgrade aí na vida. Isso é muita exceção, assim, sabe? E as pessoas se confundem um pouco do tipo: eu trabalho numa marca de luxo, então eu automaticamente entrei nessa comunidade. Não, você presta serviços para essa comunidade. Dito isso, qual é a dica para trabalhar no mercado de luxo? Primeiro, você tem que gostar de servir bem, de realmente ter atenção aos mínimos detalhes. Eu brinco que para trabalhar no mercado de luxo tem que ser virginiano. Eu sou virginiana, gente. Mas realmente, você tem que ser metódico, porque a experiência que você vai proporcionar, a marca que você vai construir, tem que ser diferenciada. Não adianta falar: não, eu quero trabalhar no mercado de luxo, eu quero empreender no mercado de luxo porque eu vou ganhar muito dinheiro rápido. Não é assim. Tem que realmente entrar na comunidade e tal.
Entendida essa parte, o que você tem que entender também? O mercado de luxo é uma empresa, funciona como um varejo. Você vai ter produtos e serviços que vão ser ofertados para um consumidor. Você vai ter um ticket médio ali, ele vai consumir, e é esse relacionamento que vai fazer o seu negócio prosperar ou não. Então, tem semelhanças como qualquer outro varejo, por isso que eu falo que, às vezes, quem estuda o mercado de luxo e trabalha num varejo tradicional pode se dar bem mais rápido por realmente tentar aplicar coisas diferentes num negócio que não é de O luxo. inverso não é verdadeiro. Exatamente. Já quem trabalha no mercado de luxo precisa ser especialista no mercado de luxo e vai penar para realmente conseguir oferecer a melhor experiência para esse consumidor, que é muito exigente. Legal. E quando você fala de marketing, agora começar a ir um pouquinho para o marketing e mercado de luxo. Muda também a forma como fala com esse pessoal. Talvez, já que você falou várias nomenclaturas aqui, né, de ticket médio, a pergunta, a captação é diferente, porque Total. tem um círculo Sim. restrito. É muito interessante essa parte. Esse ano a gente viveu várias polêmicas que foram viralizadas no mercado de luxo. Posso até mencionar aqui no Brasil mesmo. Não sei se vocês acompanharam, mas no comecinho do ano viralizou um vídeo de uma menina na Tailândia mostrando uma louça da Tânia Bulhões. E ela falando que absurdo, raspava, e aí não era da Tânia Bulhões e tal. Isso, gente, é um problema de eficiência operacional. Se a gente olha para uma empresa, então você tem um fornecedor, e aí, enfim, provavelmente você tem alguma cláusula de exclusividade, ele não cumpriu com isso e apareceu a sua peça exclusiva num outro lugar. Mas o que aconteceu nesse bafafá? Isso viralizou no TikTok de uma forma que as pessoas começaram a chamar de trouxa as pessoas que pagavam o valor do produto da Tânia versus o que a menina falou que custava lá na Tailândia. E aí, gente, assim, o que teve de especialista de luxo Express, assim, que surgiu na internet para fazer uma análise de branding e explicar o que ia acontecer com a Tânia Bulhões, isso é maravilhoso. Porque muita gente, até profissionais do marketing, foram analisar sob a ótica de branding. E aqui, gente, assim, podem discordar, mas branding de luxo não é igual a branding. É diferente. E aqui complica um pouco mais. Por quê? A Tânia Bulhões, ela tem uma estratégia, ela é uma marca de luxo. Mas ela mentiu, mas isso, mais aquilo. Se você realmente estuda a história dela, ela se tornou, sim, uma marca de luxo. O grupo LVMH considera ela uma concorrente na parte de cerâmicas. Ela, inclusive, tem uma fábrica própria que ela adquiriu lá na França e agora a produção dela sai toda dali. Ela, esse ano, inclusive, lançou uma collab com o Plaza Athénée, que é um hotel de luxo francês. O que acontece? A Tânia, principalmente no Brasil, o Brasil não é um país referência em luxo ainda. A gente, até nos relatórios e tal, mostram a gente como uma potência econômica em ascensão para esse consumidor de luxo que virá. Mas se a gente for olhar realmente a nossa base de consumidores de luxo, ela é muito pequena comparada aos Estados Unidos, à Europa. Então, o que a gente precisa no Brasil? Do consumidor aspiracional. E aí, o que acontece? A Tânia Bulhões vende, sim, a xícara de R$300. R$300 numa xícara, um consumidor de classe média alta, consegue pagar. Mas para ela, de fato, ser luxo, ela está interessada no outro tipo de consumidor. Que R$300 é equivalente a R$10, se a gente for precificar. Sim. Então, eu estou falando tudo isso porque todo esse bafafá do branding que aconteceu com a Tânia Bulhões, as pessoas olharam pela lógica da viralização e mostrando que ela ia ser cancelada, que ia acabar com a marca. Quando, na verdade, se você estuda pela ótica de luxo, realmente poderia ter tido uma gestão de crise um pouquinho melhor quando aconteceu todo o bafafá, mas é uma excelente oportunidade dela separar o consumidor aspiracional do consumidor de luxo que ela realmente quer perseguir. E é o que tudo indica, é o que tem acontecido. Ela tem as suas lojas cada vez mais posicionadas para o luxo, e atraindo esse tipo de clientela, que é o high ticket, é o de ticket médio alto, que vai gastar muito mais que R$300 na loja dela. Entende a complexidade que tem por trás de um branding de luxo? A escassez dita as regras de uma forma muito forte. Então, boa. Você mencionou o TikTok como uma ferramenta que pode impactar nisso tudo. Eu sou heavy user de TikTok, eu gosto muito da ferramenta. Mas como é que está a análise de marcas de luxo sobre essas ferramentas? É nocivo ou é benéfico, né, numa visão geral, assim? Excelente pergunta.
Quando a gente olha a questão das redes sociais com as marcas de luxo, elas estão ainda entendendo o que elas vão fazer ali. Porque eu tenho uma expressão que eu falo que eu vou patentear, eu falo em todo podcast que eu vou, que é o quê? O luxo sussurra. O luxo sussurra porque o luxo quer falar com poucos, mas esses poucos é o que sustenta esses trilhões de euros que eu comentei com vocês no início. Para falar com poucos, não é na rede social que a gente vai falar. Mas o luxo, o próprio Bernard Arnault fala isso nas entrevistas dele, o luxo vem de desejo. Então, o que eles vendem por trás dos produtos e serviços são desejabilidade de você acreditar que ao comprar tal produto, você vai para uma comunidade diferente, que você vai ter acesso a uma outra coisa, ou simplesmente pela qualidade percebida daquele produto. Enfim, tem várias trilhas que a gente pode comentar aqui. Então, quando chegam as redes sociais e começam a viralizar esses conteúdos de luxo, por um lado, faz a marca ficar conhecida, e para ela ser desejada, ela tem que ser conhecida, e ao mesmo tempo escassa. Mas, por outro lado, vem essas discussões, porque o conteúdo que viraliza, geralmente o que está viralizando em luxo é porque falta um pouco de conhecimento full da narrativa, entendem? Então, começa a vir uma viralização do conteúdo, as pessoas não entendem direito o que é, isso vira meme, e aí parece que virou um telefone sem fio entre o que a galera da rede social está falando versus o que a marca de luxo vai fazer. Então, hoje, o que a gente vê, algumas marcas de luxo sabendo trabalhar alguns canais específicos para realmente conversar com as comunidades delas, mas não é na rede social que ela realmente vai converter para o consumidor de interesse dela. Mas eles ainda... Esse é um calcanhar de Aquiles do luxo quando a gente fala das redes sociais. Então... Eu gosto de mencionar muito a Loewe. A Loewe, ela pertence ao grupo LVMH, é uma marca que saiu de um faturamento de 200 e poucos milhões para 1,5 bilhão nos últimos anos. E o diretor criativo dela era o Jonathan Anderson, que hoje, inclusive, foi nomeado o diretor criativo da Dior. Toda Maison, tanto mulher, quanto homem, quanto alta costura. Isso é muito significativo, porque desde Christian Dior sempre tinham os designers separados aqui. Então, é uma aposta muito grande do grupo, porque Dior é uma das marcas queridinhas da LVMH, por o Jonathan Anderson ali, e cuidando disso tudo. E aí, por que eu tô falando dele? Ele tem, para mim, um dos melhores cases de como se posicionar no Instagram. Então, eu convido vocês a seguirem a Loewe, Loewe, porque ele é um caso que a gente fala de branding cultural, o que ele fez com a Loewe. Loewe é uma das marcas mais antigas de luxo, uma marca espanhola. E ele conseguiu trazer, através de cultura, e não necessariamente de estratégia de marca, uma forma de se conectar com esses consumidores e trazer essa desejabilidade, trazendo os principais valores do luxo, que é o artesanal. Você realmente mostrar o tempo que leva para uma peça ficar pronta. E realmente trazer essa força de marca. Então, convido você a seguir a Loewe e ver se não é uma marca muito legal. Vou seguir. Como eles colocam ali. Vamos ver o que ele vai fazer com a Dior agora, todo mundo curioso. E indo agora um pouco para o mundo corporativo, quais as ideias você aprende e vive no luxo que você leva até para Up, como a parte de benefícios, né? Super. Como que você casa esses dois mundos para não estar falando... hora 8 ou 80 de um assunto, né? Não, acho que tudo conectado. Conecta. Sim, as coisas se conectam. Então, assim, por exemplo, a Up. A Up, para quem não conhece, ela nasceu na França. Então, é uma multinacional francesa que fez 60 anos. E é muito interessante, porque a gente faz parte desse grupo que chama Up Cop hoje, mas lá atrás chamava Cheque Déjeuner. Esse Cheque Déjeuner... Não sei se vocês se lembram, não é da minha época, talvez da época de alguém aqui também da gente. Quando ganhava o Vale Alimentação e tirava de um chequinho, Sim. Foram eles que inventaram isso aí. Quem inventou isso foi o Jorge Hinault, que é o fundador da Up. E aí, qual que é a história do Jorge Hinault? Ele é filho de imigrantes portugueses e morava na França. E ele viveu xenofobia numa França pós-guerra, imagina. Tudo que a gente, né, o que ele deve ter vivido ali. E aí ele falou, gente, assim... precisa ressignificar o que é trabalhar. Ele tinha muito forte isso, sabe? Ele até tem um livro, é um livro em francês, tipo, não tem à venda, mas ele fala muito isso no livro dele, que ele queria ressignificar o que era o trabalho, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. E aí ele entendeu que por meio de benefícios que saem desse parâmetro da relação de salário, você realmente poderia reter um talento e
isso fazer parte da cultura da sua empresa. Isso tem muito a ver com luxo, se a gente parar para pensar. O luxo é o intangível. Quando a gente fala de uma relação de trabalho, de salário versus responsabilidade, isso é a relação comercial do varejo. Fui lá e comprei uma TV. Agora, eu ficar numa empresa porque ela me oferece uma série de benefícios que fazem sentido para a cultura dela versus o que eu sou como indivíduo, isso bebe muito desses conceitos de luxo, de você trazer a desejabilidade. Então, pode parecer que não no primeiro momento, mas tem muitas semelhanças. E aí, nesse gancho, vou dar um exemplo, assim. Todo mundo aqui no Brasil, falando do mercado de benefícios, hoje trabalha com cartões multibenefícios. Então, são cartões bandeirados, que você tem diversas carteiras, e aí essas empresas oferecem para os RHs para darem para os colaboradores. E aí, sei lá, o mote de venda deles é liberdade de escolha e tal. Com todo respeito aos meus colegas de marketing, não é liberdade de escolha se eu tenho uma carteira carimbada, né? Liberdade de escolha talvez seja de fato salário. Eu pego aquele dinheiro e faço o que eu quero com ele. Agora, quando eu crio o meu produto, multibenefícios, e posiciono ele como o primeiro cartão de bem-estar, é diferente de eu falar que você pode comprar tudo. E eu vou até um RH e falo, oi RH, tudo bem? Eu sou essa empresa que estou no mercado há 60 anos, nasci com o propósito de realmente ressignificar a relação do trabalho. E aí, por que o meu cartão é o primeiro cartão de bem-estar? Primeiro que eu tenho várias cores para escolher. E essas cores foram uma collab feita com a Márcia Sensitiva, para a gente entender qual é o melhor mood de bem-estar do seu RH. Então, já começa com uma jornada de venda diferenciada. E aí, quando a gente fala das carteiras, realmente, você vai ter 10 carteiras ali. Mas uma coisa que a gente assina no posicionamento de marca da UP e que bebe muito do conceito de luxo, do conceito mais denso do luxo, a gente fala que com a UP o bem-estar chega para todos. Eles vão falar, ela bugou, né? Como é que o luxo é inacessível e chega para todos? Mas eu entender que eu estou posicionando a minha marca para realmente entregar bem-estar para todos, isso é muito forte. Isso bebe muito do que o luxo vende, que é essa experiência do sonho que o Frank Lemoine fala. Por quê? A gente ouviu muitos usuários, mais de 500 mil de usuários quando a gente reposicionou a marca no Brasil. E aí, o que a gente percebeu? Se a gente está conversando, pegando São Paulo, o bom e velho Faria Limer, que é um skin de trabalhador, talvez para ele um benefício realmente seja ele ter um acesso à academia de qualidade, um vale refeição de ticket alto para ele poder usar no happy hour também, e mobilidade para ele pegar o aplicativo de transporte. Mas se eu for não muito longe dali, num outro bairro onde tem, sei lá, uma empresa que tem porteiros, por exemplo, que presta serviços de porteiros para os condomínios, para esse porteiro, não é o mesmo benefício do Faria Limer. Então, quando você entrega um cartão, que é o primeiro cartão de bem-estar do Brasil, e você treina o seu time, os seus consultores de bem-estar, para entregar essas diferenciações de categoria, você está se diferenciando de uma forma como as marcas de luxo também fazem. Vocês conseguem pegar a minha visão? Legal. E para eu conseguir pegar a visão, quando você fala que o foco é o bem-estar, o que quer dizer isso? O que é bem-estar para você? O que quer dizer isso no cartão? Eu vou te explicar, mas começa por aí. Legal. A pergunta que a gente sempre faz é isso: o que é bem-estar para você? Tá. Provavelmente, se a gente fizer essa pergunta aqui para nós três, vai ser totalmente diferente esse momento. E aí, o que a gente percebe? É muito louco isso, porque hoje a indústria está comercializando o bem-estar de uma forma como a gente estava falando de sustentabilidade alguns anos atrás, e tem até o termo de greenwashing. Qualquer dia desse a gente vai ouvir o wellness washing. Escrevam o que eu estou falando. Por quê? Porque está todo mundo associando bem-estar com atividade física, e a gente viveu isso muito na construção de posicionamento de marca. E bem-estar não é você só fazer atividade física. E pode ser para alguns, né? Você realmente cuidar do seu corpo, e isso mexe com a sua cabeça e cria um certo equilíbrio. O bem-estar vai muito além disso, e ele é pessoal. Então, quando as empresas vêm hoje, não sei se vocês sabiam disso, mas a gente está com o maior indicador histórico de afastamentos no país. Então, até, não sei se ouviram falar, tem uma lei, NR1, que é a Lei de Saúde Mental. Então, assim, isso Brasil, mas quando a gente expande para o mundo, é um problema do mundo. A gente pode ver gente que está falando sobre happiness, né, felicidade, e aí onde que mora o bem-estar? Bem-estar sempre foi o conceito de posicionamento da UP, desde Jorge Renault.
ele sempre trouxe essa questão do bien-être. Bien-être é bem-estar em francês. Então, você tinha que se sentir bem, você tinha que estar bem para você ser produtivo no trabalho. Essa era a máxima mais simples que ele trazia 60 anos atrás. Como que a gente evoluiu isso para os dias de hoje? E como a gente tangibiliza esse bem-estar? Você tem o bem-estar social, emocional, físico. Então, a empresa ela tem que olhar para todos esses bem-estar. E nós, como uma empresa que fornece serviços de benefícios para esses RHs, né, para essas empresas que querem reter os talentos e tal, você precisa entender como que os seus benefícios realmente vão entrar em todas essas verticais do bem-estar. Não é só jogar da alimentação para refeição e vice-versa. E falar que é flexível. É muito mais complexo que isso. E para pensar, eu até, sei lá, 5 anos atrás, talvez eu fosse a persona que só queria um vale-refeição alto para poder usar ele no almoço e no jantar. Hoje eu sou mãe, eu valorizo muito mais um benefício de alimentação, porque, gente, é caríssimo, né? As mães que vão ver a gente vão entender a criatividade que a gente tem que ter para fazer um lanche escolar. Então, veja que no universo de 5 anos, eu mudei. E se eu estivesse nessa mesma empresa? Como que ela poderia entender e me acompanhar nessa jornada? Então, é essa customização que a gente oferece no nosso cartão. A gente ajuda esse RH a entender quais carteiras, de fato, cada colaborador dele precisa. Que aí legal. isso é traduzido dentro dos indicadores de redução de turnover, né, de desligamentos. E está muito alto hoje, né? O varejo como um todo está vivendo um momento muito difícil de retenção e encontrar mão de obra qualificada. Uhum. Então, esse tipo de produto está em falta no mercado. Legal. Você mencionou a NR1 e a questão do... Esqueci, mas é a questão da visão sobre saúde mental, né? Não é controle, é algum gerenciamento de riscos e saúde mental. E eu estava conversando com algumas pessoas e uma delas me falou um negócio que me marcou, que o afastamento, que talvez seja denominado burnout ou o que for, ele é uma consequência de uma jornada que essa pessoa está passando dentro da empresa, que já teve altas demonstrações de, pô, vai dar ruim, e ninguém deu atenção sobre aquilo, acaba caindo num afastamento literal, e toda essa jornada tem um custo absurdo para a empresa, porque ela não caiu nisso imediato, ela teve um afastamento pequeno, depois ela teve um afastamento um pouquinho maior, a produção dessa pessoa caiu muito, ela vem numa linha para baixo até cair no chão e ficar ali por um período, vai ter que ter toda uma recolocação, vai ter que trazer alguém. Custa caro. Quando você traz essa visão de bem-estar, na minha mente, já tem o meu momento de tratar o bem-estar nas empresas da maneira que diferente, ressignificar mesmo isso, porque é forte. Eu enxergo benefícios de trabalho como o vale transporte, a alimentação, a refeição. Se quiser, aí tem academia de vez em quando, ou... Quando o patrão é mais legal, dá um vale academia. Exato. E se quiser, usa aí. E, inclusive, talvez a gente coloque um indicador aqui de quem está usando mais ganha um prêmio, quem não está... sei lá o que acontece. Isso acaba desestimulando ainda mais o pessoal que alguns gostam e outros não. Mas isso foi maravilhoso, de verdade. Olha só. Legal. Muito bom. Boa. Omnicanalidade, né? Omnichannel. Porque isso conecta nos 2 assuntos, né? Nos 3 assuntos, né? Marketing, up... E eu sou a personificação do Omnichannel. Explora um pouquinho pra gente. Gente, omnicanalidade. Eu decidi me especializar nisso há muitos anos atrás, em 2013 ou 2014. Tem uma feira que acontece em Nova York que chama NRF, a National Retail Fair, uma das principais feiras do varejo. Eu estava lá assistindo uma palestra do James Lee Curley, que era, na época, o presidente da Levi's. E foi a primeira vez que, para mim, pelo menos, falou-se sobre o Omnichannel. E aí, assim, ele falou de uma forma tão óbvia, né? Mas considera isso há 11 anos atrás. Então, ele falou assim, gente, omnicanalidade, você pôr marketing, né? Ele falou, a sua marca no centro. Então, e tem muito a ver com luxo também, eu sempre achei. Na visão do James Lee Curley, ele falava assim, se eu estou vendendo uma Levi's, é Levi's que o consumidor tem que pensar.
Não é calça, não é história, é tipo ecossistema leves e colocar isso na cabeça dele. E aí ele trazia lá uma provocação que as empresas tinham que se reestruturar dessa forma. Em que sentido? Se o consumidor no centro só vai pensar na minha marca e tudo que eu vou oferecer para ele vai ser consequência dessa proximidade, ele não pode me enxergar departamentalizado. Então ele falava muito sobre essa experiência sem barreiras. Então, se você quiser começar sua compra no site, terminar numa loja física ou vice-versa, comprar pelo telefone, tudo isso deveria ser viável. E aí caberia, de fato, a todas essas áreas departamentalizadas de uma empresa trabalharem juntas para oferecer essa experiência. E eu achei aquilo muito curioso, assim. Eu falei, nossa, parece tão fácil ele falando, mas na prática, né, como é que faz? E aí eu fui estudar sobre a omnicanalidade. E hoje em dia, né, continua uma palavra muito em alta, né, tem mil teorias sobre a omnicanalidade, mas nada mais é do que você, de fato, ter esse consumidor no centro. E aí, como que isso foi refletido no varejo, né? Até no próprio luxo fala-se muito sobre omnicanalidade. É você, de fato, entender todos os canais que esse seu consumidor precisa. É diferente de você estar em todos os canais. É isso que eu gosto de ressaltar. Porque muita gente falava do omnicanalidade, de ser omnipresente, então você tem que estar em todos os lugares. Hoje em dia, não. Então, peraí, se o meu consumidor, sei lá, não faz questão de uma loja física, se eu tenho essa base e ele não vai ver valor na loja física, talvez eu precise ter uma loja física, sim ou não? Tem autores que vão falar que sim, mas se a gente for pegar o que James Lee Curley falou lá atrás, ele meio que trouxe essa provocação. Agora, cabem às marcas e às empresas conhecerem tão bem quem são os seus consumidores para entender em quais canais eles têm que estar. Seja na rede social, seja no varejo físico, seja no e-commerce, seja em criação de conteúdo. Por que não? Um podcast está dentro da estratégia de omnicanalidade. Me parece que é mais uma mentalidade, né, um conceito, do que ferramentas, porque muitas vezes a gente nas empresas vê ferramentas. Então eu vou pôr uma ferramenta de omnichannel, mas quantas vezes, né, eu ligo no banco e o banco fala, não, por aqui não, por aqui eu só posso ir até aqui com você. Exatamente. Me parece que é um conceito realmente de centralidade no cliente, até conversa um pouco do que a gente fala, né? A gente fala muito às vezes de agilidade, que é a centralidade, é a multidisciplina das competências, né? Então, é fácil colocar essa mentalidade dentro de uma empresa e ela se tornar um omnichannel realmente? Não é. Você ia falar assim, não. Tá, momento, ouça que não. Não é fácil, porque esse é o ponto. O sistema vende a omnicanalidade como uma ferramenta. Então, eu poderia citar 10 empresas que os meus advogados iam ter que cortar essa parte agora, falando que elas vendem ferramentas e soluções para serem omnichannel. Eu lembro, assim, em empresas que eu trabalhei, da gente, nossa, olha, vamos integrar o call center com isso a ser omnichannel. Não. A partir do momento que se eu faço uma pesquisa com o meu consumidor e ele não consegue definir muito bem o que a minha marca oferece para ele, eu não estou sendo omnichannel. Mas esse é um conceito mais filosófico da coisa. Aí vai depender a linha que você quer seguir. Mas não é fácil, porque isso muda a cultura. Então, eu não vejo ninguém falando de omnichannel, tipo, no RH, que talvez é onde as coisas deveriam começar. Como que eu estruturo uma empresa para ela ser, de fato, omnichannel? Legal. É uma provocação diferente. Uma excelente pergunta. A gente sempre fala de omnichannel em TI. Exato. Em TI, ou na área de atendimento, né? É o A área de clássico. atendimento E tá tudo bem, gente. Antes da gente, né, de eu ser cancelada nesse episódio, realmente, assim, se você tem uma TI, né, com ferramentas e tal, você está se aproximando da omnicanalidade, mas esse conceito que eu ouvi lá atrás, 11 anos atrás, de um cara que, né, sabe muito sobre o mercado, vem nessa provocação. Se você quer o seu cliente no centro, só a ferramenta é suficiente? Talvez não. Acho que isso vale para tudo, né? Eu já fui especialista em agilidade e eu tinha essa provocação, né? A agilidade não é só implantar o método A ou B. Agilidade é um conceito. Mas eu já estava numa maturidade X e as empresas queriam, talvez IA, a gente poderia falar a mesma coisa. IA agora é só pôr o ChatGPT? Não é só pôr o ChatGPT, vem integração de dados, assim por diante. Então, acho que vem numa maturidade, mas eu nunca tinha... Eu estava nessa zona de ignorância do Omnichannel como uma ferramenta. Você me tirou. Trouxe um novo olhar de Omnichannel para você. Com certeza. O que mais sobre isso temos aí? O Antônio citou IA. E é um tema super comum no mercado, em tudo que está acontecendo.
para você, olhando o que você está fazendo hoje em benefícios e até com essa visão de luxo, qual que é a tua análise sobre IA? Qual que é o que está pegando para vocês hoje em dia? Olha, eu acabei de sair de uma formação de CFOs, mas muito recente, assim, fiz uma imersão com Chief Financial Officers, porque eu acho que eu sei muito de marketing, mas eu queria entender mais de dinheiro. Você foi num curso? Fiz um curso. Um curso é uma imersão que era focado em sim, CFO. só para CFO. Eu era a única pessoa de marketing lá, foi muito intenso, foi divertido, saí total da minha zona de conforto. E aí a gente teve, enfim, era um curso muito bom e tal, e vieram... a gente teve a oportunidade de conversar com CEOs de private equities, né? Que é onde está o dinheiro do mundo, né? E aí, assim, 100% dos CEOs que a gente teve contato falaram muito sobre IA. Eu ainda vou ter um novo módulo que vai ser só de IA, aí eu conto para vocês. Mas o que eles trouxeram? Que não dá mais para negar que IA vai fazer parte dos trabalhos, independente do setor que é. Então, o que a gente precisa entender agora como, né, alta liderança das empresas é como que é a melhor forma de eu utilizar a IA para realmente executar o meu plano estratégico. E aí, talvez aqui mora... na minha percepção, more uma oportunidade, porque eu tenho visto muita gente falando, vamos usar IA e vamos criar, nossa, fiz uma equipe de IAs e tal, e não está pensando assim, tá, mas espera aí, para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Como que eu utilizo, de fato, a IA a meu favor, sabe? Acho que igual ao Omnichannel, quando começou e todo mundo, tipo, queria integrar o site com outro canal, e agora eu sou multicanal, e depois eu sou minicanal, eu acho que a gente está vivendo essa fase na IA também, de amadurecimento, de entender de fato o que faz sentido e como cada uma das empresas vai usar IA. Lá na UP a gente é muito pró-IA, né, culturalmente falando, o grupo mesmo incentiva, começou-se a utilizar muito para melhorar a qualidade do atendimento, como outras empresas também fazem, então... Antigamente, levava-se muito tempo para você, sei lá, avaliar uma amostra do atendimento. E hoje, com as ferramentas de IA, você avalia 100% dos atendimentos. Então, as correções de rota são muito mais cirúrgicas. Nesse sentido, eu acho que a gente vê muitos ganhos aí usando IA. Uma outra frente que a gente tem trabalhado também são os chatbots. Então, como criar chatbots mais rápido usando IA para, por exemplo, trabalhar com consumo responsável. Isso a gente usa demais na Europa. O grupo está em 25 países. Eu estou estudando a melhor forma de trazer isso para o Brasil. Porque o consumo responsável de lá é um pouco diferente do dentro. Estou tropicalizando o chatbot. Mas, enfim, tem várias formas de você trabalhar IA, mas o meu único receio, assim, tanto na minha carreira acadêmica de luxo, quanto na corporativa, no marketing, é como usar a IA, né? Porque, às vezes, eu vejo muita gente falando, eu estou usando a IA. Estou assinando o ChatGPT 4, assim, mas não sabe exatamente por que ele está fazendo isso, sabe? Então, minha reflexão é essa. Por que eu uso IA? Onde eu quero chegar ali? Qual que é o meu propósito hoje na minha cadeira da UP com utilização de IA? Para realmente descomplicar essa questão do bem-estar, que vocês viram que não é tão simples quanto parece. Então, como que eu posso usar IA para realmente mostrar para a sociedade como um todo o que é, de fato, bem-estar? É assim que a gente tem trabalhado lá dentro. E a gente teve uma outra gravação que não foi por ar ainda, então eu não posso falar que você leu, mas ele falou exatamente isso. Olha. Falou, quando a gente perguntou de IA, falou, mas para que você quer usar, né? Não é uma solução procurando um problema, né? Você tem que pegar um problema e, poxa, agora dá para usar com a IA. Achei interessante. Uma pergunta, a gente falou do marketing, falamos das marcas de luxo, falamos da UP um pouquinho, mas... Acho que esquecemos de falar do cliente final. A centralidade no cliente. Está mudando o comportamento de compra, seja para as marcas, seja até no estudo de marketing, seja... quais são as mudanças a forma como a pessoa está comprando, o que você traz para a gente de tendências e mudanças de comportamento no processo do cliente, né? Está mudando muita coisa. Assim, a depender do... Então, vou começar. A gente começou no luxo, vou falar do luxo, depois eu vou para benefícios. Então, quando a gente olha o consumidor de luxo, o que é interessante? A gente está vivendo meio que, tipo, era do gelo, assim. Vai ser a maior quantidade de transferência de capital de uma geração para outra. Nunca existiu a quantidade de trilhões de dólares que vai sair dos baby boomers e da Gen X e vai vir para os millennials e para a Gen Z. Então, não é assim, eu não sei falar com a Gen Z.
A Gen Z, daqui 5, 6 anos, vai ter mais capital para consumir versus ao cliente que mais consome hoje da sua marca. Como que você está trabalhando isso? Estamos falando de 6 anos. Então, o que as marcas de luxo estão tentando fazer é como que eu me conecto com essa nova geração, só que também, 6 anos, não perdendo o relacionamento que eu já construí com as antigas. E aí você tem choques culturais, como sempre existiu. Só que agora é um pouquinho maior, por quê? Porque o volume de dinheiro que está sendo transferido é muito maior. Então, nessa questão da centralidade do cliente, olhando para luxo, eles têm trabalhado muito esse desafio de trazer esse jovem para a marca de luxo, ao passo que ele mantém a tradição que ele já tem conquistado com o cliente dele. É muito interessante, por exemplo, a gente não falou desse segmento, mas as bebidas, vinhos e destilados. É uma categoria que está em queda. Por quê? Porque a Gen Z bebe menos. Então, as marcas, grandes marcas de vinhos e destilados, elas estão se reinventando para atender esse consumo. Eu dei aula já para alguns C-levels dessas empresas e eles falam que eles estão estudando, voltando para esse bem-estar físico, como que põe whey, creatina, entre outros, para esse universo da indústria de bebidas. Por quê? Porque é um comportamento dessa geração futura que vai ter mais dinheiro no bolso para comprar. Quando a gente vai para o segmento de benefícios, o que eu acho muito interessante? Aqui tendência, então assim, está para acontecer. Isso impacta não só o segmento de benefícios alimentação e refeição, falando aqui do clássico, como o varejo alimentar como um todo. Gente, a gente está vivendo a era do Ozempic e do Mounjaro. Uhum. As pessoas, mesmo ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem essa obsessão estética, todo mundo arruma uma forma de comprar essa caneta. E aí ela vai comer menos. O McDonald's já está sentindo isso nos Estados Unidos. Isso vai mexer a cadeia produtiva inteira. Vai começar lá na agropecuária, que vai ter excedente, até chegar nas indústrias alimentícias, e aí as consequências vão até chegar na roupa, nas grades de numeração. Então, a gente está vivendo uma forma muito interessante de mudança do consumo, e as marcas estão preparadas para isso. Eu pergunto para vocês. Nossa, eu li sobre isso, sobre a caneta que vai mudar toda a maneira como a humanidade vai lidar daqui para frente. Eu fiquei muito impactado, fiquei em choque. Eu falei, meu, como assim? Mas sabe que assim, dá um medinho quando você lê, você fala, meu Deus. Um dos palestrantes que eu tive acesso recentemente nesse meu curso, ele falou que o mundo como é hoje, ele brinca assim, o mundo vai acabar em 6 anos. Mas não é o Armagedon. É que o mundo como a gente vive hoje, ele vai ser muito diferente daqui a 6 anos. O sistema vai mudar. E assim, é o fim do mundo? Sim. Não tenho o meu chapéu de economista aqui, mas num limite, os preços vão continuar, talvez, sei lá, dando exemplo de varejo alimentar, um pacote de pão, que hoje tem, quantas fatias tem num pacote de pão? Sei lá, 20? Talvez vão ter 5 e vão custar a mesma coisa. Agora, como o consumidor vai entender que ele paga a mesma coisa por algo que tem menos? Então, essa consciência de consumo, a forma como a gente vai vender isso para o consumidor, isso, o marketing vai ter muito trabalho para fazer. Que legal, eu vou dar uma pivotada aqui na conversa, porque eu falei no começo que era multi, né? Mas você está num cargo de liderança também, uma liderança feminina, que a gente sempre fala muito, né? O quão é importante a gente ter essa igualdade em todas as camadas da empresa, porque cada um traz a sua visão, né? E a gente tem a representatividade do mercado. Conta um pouco pra gente qual é o seu desafio como líder, realmente, toda essa salada aí. Olha, eu acho que o maior desafio de qualquer líder, independente de gênero, mas óbvio que já vamos chegar na equidade, é inteligência emocional, assim, e você realmente conseguir lidar com as suas emoções e a dos outros, tanto dos seus liderados e todo o entorno, e não entrar tanto no que você soube fazer para talvez te colocar ali. Eu tinha um gestor de muitos anos atrás que ele desenhava para mim numas mentorias. Você hoje, né, ele fazia uma pirâmide, assim, um triângulo e depois invertido. Então ele falava assim, agora analista, então você tem que saber tudo, né? Excel, SQL, códigos, não sei o quê, PowerPoint. Mas quando você chegar na minha cadeira de VP, isso tudo tem que ter ficado para trás. Então, se você está abrindo uma planilha de Excel, tem alguma coisa errada.
E eu trago muito essa vida, essa história dele para minha vida de liderança atual, porque eu falo, putz, espera aí. Até que ponto eu realmente preciso, vou dar um exemplo, né? Mas abrir uma planilha de Excel, se eu tenho um time grande e preparado para me trazer mais mastigado, né? Os insights do que eles analisaram, e aí eu ajudá-los a tomar essa decisão. Uhum. Então, eu acho que a dificuldade de um líder hoje é isso, assim, e isso é você viver 100% inteligência emocional. Mas aí você tem que lembrar que seu funcionário pode estar burnoutado, uma pressão que vem por todos os lados diante dos cenários. Eu discuto muito isso com o meu chefe, meu gestor atual, que é o CEO, né? A gente fala muito sobre como os cargos de C-level são muito solitários. E ninguém para pensar nisso, talvez, quando você está numa trilha para chegar ali no C-level. Imagina, um CEO, ele tem que se apoiar no COMEX dele, né, no membro de comitê executivo, mas ao mesmo tempo que ele tem essa equipe que toma a decisão, ele é o CEO, né? Ele que toma a decisão. E quando você é um C-level de uma empresa, por mais que você tenha gerentes, coordenadores e tal, você a mentalidade do cara é outra, você né? que toma a decisão ali. Então, é um cargo muito solitário, tanto que a gente tem visto nas tendências de benefícios, muitos benefícios especificamente para este nicho, que aí eu junto benefícios de luxo real, porque são pessoas que, financeiramente falando, elas, talvez dentro de uma carga de evolução executiva, têm os maiores salários, né, o maior patrimônio ali, mas realmente está precisando de uma ajuda. E aí, como que essas empresas, esses RHs ajudam? Que benefício que realmente vai fazer diferença na vida de um C-level? Uhum. Não é por mais vale alimentação ou refeição, mas às vezes ele ter direito a um retiro espiritual, que se conecte com o eu dele, que evolua essa questão da inteligência emocional. Tá acontecendo muito isso no mercado norte-americano, para C-levels. E muito envolvido com religião. Então, muitos gurus, olhando as técnicas de meditação, tailandesa, indiana e tal, que viram meio que mentores de grandes C-levels, de empresas gigantes, para trazer essa serenidade, essa calma, esse eu interior. Que legal. Interessante, né? O livro que eu tô lendo agora junta liderança e espiritualidade. Precisa, né? A gente precisa crer em algumas liderança coisas. em espiritualidade. Que legal. Que é justamente pensar na organização como vários seres, e esses seres têm suas vontades, seus desejos, e você está liderando vários seres, né? Sim, é complexo. Complexo pra caramba. E quando você põe que você é mulher, fica mais complexo ainda. Mas estamos aí na luta. E não colocamos mãe no meio ainda, né? Só colocar a mãe no meio. Tem que pôr a mãe na aí história. Acho que aí... A criança fica doente. Mas aí tem um negócio muito interessante, que é a questão dos inegociáveis. Eu acho que quando a gente chega numa cadeira dessa, assim, tipo, eu cheguei no máximo da liderança de marketing que eu gostaria dentro da trilha executiva. Eu tenho alguns inegociáveis, com todos. Então, assim, quais são meus inegociáveis? Eu não perco o balé da minha filha, e eu estou presente para ela quando ela precisa de mim. Nossa, Mari, o mundo está acabando. A Meli é minha prioridade. E isso, assim, de todos os C-levels que são meus amigos, que eu tenho networking, os que a gente fala, nossa, esse aqui tá fazendo um negócio aqui. É essa questão do inegociável. Custa, tá? Não é uma coisa tipo, eu vou chegar aqui e falar, olha, então, eu não vou vir hoje trabalhar porque minha filha tá doente. E aí, sei lá, o acionista tá vindo, tá bom. Não é tão simples quanto parece. Mas quando você já coloca já combina o jogo antes dele começar, fica menos difícil quebrar as regras. Que legal. Maravilha. A gente vai explorar o tempo aqui, né, Fabrício? Esse papo aqui, vamos pro nosso momento ou? Vamos. Eu começo? Pode começar. Acho que teve. Eu até comentei um no meio aqui. Teve dois, mas eu tive mais um que foi no começo que eu guardei, que foi esse aprendizado que você me passou sobre a questão do luxo. É uma jornada exclusiva de acompanhamento de alguém que compra e quer algo que é dedicado para ela. Isso daí, para o trabalho que muitas vezes eu faço e muitas vezes eu estou lidando com pessoas, vai ser uma super linha de pensamento minha do como é que eu faço alguém ser exclusivo, me inspirando muito nessa questão do luxo, colocando essa pessoa no centro das decisões e fazendo com que ela entenda que, para mim, ela é muito importante.
e não o contrário, que eu estou vendo ela como um negócio, uma oportunidade, e talvez eu só quero tirar um pouco a mais de grana, que talvez seja uma percepção comum de se ter. Vou ter linhas de pensamento considerando o luxo e começando a ler mais e estudar sobre o luxo, que para mim luxo era outra coisa. Agora você abriu minha mente aqui sobre esse tema. Contei um pedacinho do luxo para você. Bom, o meu momento você vai precisar me ajudar, porque Tá eu bom. mesmo não estou conseguindo formatar aqui. Mas Vamos quando lá. você falou de luxo, você falou de experiência do cliente e desejo. Aí na hora que você falou do benefício, você falou de bem-estar, de novo você colocou a pessoa no ponto central. Quando você fala de marketing, acho que para você chegar até a cadeira executiva, o marketing não é sobre como você mostra a empresa, é sobre, novamente, essa centralidade e esse desperto no desejo. Aí quando eu te pergunto de liderança, você fala de inteligência emocional e me parece que em todos os seus pontos você conseguiu conectar várias coisas relacionadas ao interior da pessoa, ao desejo, ao medo. E aí foi um osso. Falei, cara, porque como uma pessoa fala de tantos assuntos, tem alguma ligação? Sim, todo conectado. E aí eu achei que foi meio que essa conexão assim, me chamou. Olha, Foram vários ossos, que acho que cada um dá para ter um do luxo, da liderança, mas trouxe um conglomerado aqui. gostei dos voos de vocês. Bons voos. Tem algum ou assim que você quer compartilhar com a gente? Alguma coisa que fez sentido aqui na conversa? Pro pessoal, alguma mensagem? Eu acho que é muito legal vocês terem um projeto, né, como esse. A gente sabe quão difícil é fazer um podcast, né? As pessoas acham assim, eles estão lá sentados conversando e a gente está aqui assistindo. Não é tão simples quanto parece, né? Tem toda uma infraestrutura, uma pesquisa de quem trazer, uma preparação de roteiro. E aí você está sempre expandindo o repertório. Então, acho que esse é o momento, tanto vocês como apresentadores, como quem está ali do outro lado assistindo a gente. Então, essa expansão de repertório é o que, de fato, consegue fazer com que a gente fale de tanta coisa e que esteja sutilmente conectada. É quando você dá aula também, quando você tá... Você não tem ideia de quantas vezes a gente fala assim, não, porque no podcast a gente falou com uma pessoa, era isso aqui. Sim, a gente porque aprende no podcast, muito. cara, a gente aprende muito. Dá muitas linhas de fala pra gente. Assim, talvez a gente não viveu aquilo, mas a gente consegue se conectar minimamente com aquela história e contar a nossa versão, nosso entendimento sobre aquela história. Esse é o meu momento bom. Quer deixar o seu recado final? Quem quiser saber mais sobre você? Quem quiser saber mais, podem me seguir nas redes, Mariana Cerone, todas elas, fáceis de achar. E é isso, eu acho. Me sigam nas redes que vocês vão ver todos os conteúdos. Eu falo bastante. A gente nem falou de Top Voicer ainda. Tem um monte de curiosidade aqui ainda. ainda. Top Voice, é verdade. Como conquistar o Top Voice, eu não sei. Então fala em 30 segundos pra gente. O que é esse Top Voicer e como você caiu nisso? Top Voice é um selo azul do LinkedIn. Então, o LinkedIn é uma das maiores redes sociais, mais de 1 bilhão de usuários. E eles dão esse selo para pessoas que, segundo os próprios editores do LinkedIn, não é necessariamente a quantidade de seguidores que você tem ou a quantidade de likes que você tem, mas é a forma como você cria comunidade, que tem muito a ver com luxo. Então, talvez eu saiba criar uma comunidade, por isso eu sou Top Voice. Mas é isso, assim, é muito legal. E é um selo de autoridade mesmo, mas eu falo que esses selos podem ser um pouco... Eu sou muito grata, e sim, eu trabalhei para ter o selo do Top Voice, mas e depois que vem o selo? E se um dia eu perco o selo, eu vou deixar de ser a pessoa que sabe falar sobre luxo e marketing? E eu vejo muitas pessoas viverem esse paradoxo por conta desses badges que a internet traz. Então, eu sou muito orgulhosa do meu selo, querendo ou não. É um item de luxo. É o meu artigo de luxo no LinkedIn, mas ao mesmo tempo sou muito consciente de que o conteúdo que eu crio ali com o time que me suporta é porque a gente estuda muito e quer levar as informações para as pessoas que querem consumir. Boa. Maravilha. Muito obrigado. Obrigada, Obrigado rapazes. demais. E recadinho final aí pro pessoal. Isso. Deixa o seu like, seu comentário. Ativa o sininho. Ativa o sininho. As coisas que a gente sempre fala. Mas os comentários eu queria destacar porque é importante. Vários comentários, né, que foram colocados, a gente vai escolhendo outras pessoas. A gente vai cada vez mais curando aqui, né, o que a gente vem trazendo para vocês. Então, muito obrigado e é isso. Obrigado para todo mundo. Obrigado pelo teu tempo também. Imagina. Conta nos comentários qual é a sua marca de luxo favorita, que eu vou ler depois. boa. Maravilha. Fechamos? Fechado, Valeu. obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Tchau.